O Conselho de Administração da Petrobras se reúne daqui a pouco, às 4 horas da tarde, para deliberar sobre um aumento no preço dos combustíveis. A informação é da nossa analista de economia, Raquel Landim, e está em destaque no site da CNN. Segundo fontes do Conselho, a diretoria da estatal recomendou o reajuste do diesel a ser implementado amanhã, mas existe um movimento para reverter a decisão a pedido do governo. Ontem, o presidente da estatal, José Mauro Coelho, informou aos ministros da Casa Civil e de Minas e Energia sobre o risco de desabastecimento do combustível e da necessidade de novo aumento por conta da defasagem internacional. E quem também tem informações adicionais, Evandro, sobre esse assunto é o Pedro Duran. Conta pra gente, Pedro, muita curiosidade aí para saber o que o Conselho vai decidir. Pois é, e se o Conselho vai conseguir frear um aumento do diesel, né, Sidney? O que se fala, eu conversei com fontes da estatal, é de um aumento que seria entre 12% e 14% no valor do diesel e que poderia ser anunciado já amanhã, portanto até antes da sanção do presidente Jair Bolsonaro do projeto que muda o patamar de ICMS, zera o imposto estadual cobrado sobre o diesel com o subsídio do governo. Na prática, o que aconteceu foi o seguinte: ontem teve uma segunda reunião, teve uma primeira na segunda-feira, uma segunda ontem, com os ministros da Casa Civil e de Minas e Energia, o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, o presidente do Conselho, Márcio Weber, e diretores da Petrobras, que discutiram justamente o aumento dos combustíveis. O governo pediu para que a Petrobras, mais uma vez, segurasse o aumento, não aplicasse o aumento nos combustíveis, e tem advogado que não há crise em torno do diesel, que não deve ter desabastecimento do combustível no segundo semestre, como previu a Petrobras. Aí, a Petrobras pediu um ofício para o governo, um documento para que eles, de fato, se manifestassem dizendo que ajudariam a Petrobras a segurar o preço, seja com políticas sociais ou com algum tipo de subsídio. O governo fez um ofício, escreveu um documento, mandou para a Petrobras, de acordo com fontes que eu conversei. Só que esse documento veio vago, ele não teve nenhum compromisso por parte do governo, apenas disse que esperava que a Petrobras continuasse nessa discussão dos combustíveis, essa discussão importante para o Brasil. E aí, portanto, a Petrobras já bateu o martelo, a diretoria, o presidente, eles já decidiram que o diesel deve ser aumentado. Mas o presidente do Conselho, Márcio Weber, quis convocar uma reunião extraordinária, mandou uma mensagem hoje mesmo para os conselheiros no grupo de WhatsApp que eles têm lá, dizendo que tem uma reunião marcada para hoje às 4 horas da tarde, portanto, daqui a pouquinho. Eles vão discutir o quê? Aumento de preços dos combustíveis. Esse, inclusive, é o tema que está lá na mensagem como sendo justamente a temática prevista para essa reunião. O Conselho se divide em duas alas. Uma delas, mais independente, defende que os preços sejam de fato aumentados porque há não só uma defasagem em relação ao mercado internacional, mas também uma crise envolvendo o combustível, o diesel especificamente, que pode faltar se o Brasil não tiver estoque para suprir as demandas que crescem historicamente no segundo semestre, com o transporte de safras como soja, milho, cana, o transporte das compras da Black Friday e do Natal. Mas há uma segunda ala, uma ala mais governista, não só de representantes do governo, mas também de acionistas minoritários que têm representantes ali, que defende que um aumento de preço nos combustíveis agora seria prejudicial ao governo. Então, advoga para que esse aumento seja segurado, para que a Petrobras encontre alternativas para que não aumente o preço dos combustíveis nesse momento. De fato, havia uma defasagem da gasolina, que ela era mais acentuada nas últimas semanas, mas ela veio se suavizando nesses últimos dias. Então, nesse momento, a prioridade da Petrobras é mesmo o aumento do diesel. E quando poderia vir esse aumento? Amanhã. Esse era o plano inicial da Petrobras, anunciar amanhã que aumentaria o diesel. Isso começa a valer depois, de 24 horas ou na segunda-feira. Mas isso pode ser mudado a depender do que vai acontecer nessa reunião, porque esse número de 12% a 14% ainda não foi fechado, eles ainda esperam o fechamento do mercado, as movimentações das próximas horas, o que deve acontecer, e também essa reunião do Conselho, para poder definir de fato se vão ou não vão aumentar o preço do diesel. Essa discussão é muito importante porque a mudança tributária, ela está praticamente certa. Tanto o Senado quanto a Câmara já aprovaram o PLP 18, que muda o patamar de cobrança do ICMS, que é o imposto estadual, mas o presidente Jair Bolsonaro ainda não sancionou. Deve fazer vetos ali ao projeto, mas ele, como já defendeu publicamente essa mudança tributária, ou seja, a diminuição dos impostos que incidem sobre os combustíveis, tende a sancionar o projeto, a dizer é isso mesmo, o governo quer abaixar os impostos estaduais e a gente vai subsidiar os estados para isso. Resta saber
qual vai ser o afinamento ali entre o desconto que a baixa do ICMS vai provocar na bomba e o aumento que a Petrobras deve fazer, porque na prática isso pode acabar anulando o desconto previsto no projeto de ICMS. Para se ter uma ideia, a defasagem do diesel está girando em torno de R$1 por litro. Então, se de fato a Petrobras aumentar 12%, 14%, como se está prevendo, pode acabar ficando no 0 a 0 e a população pode acabar não sentindo o impacto do aumento do diesel nesse momento. Então resta saber qual vai ser a decisão hoje dos conselheiros, se de fato o Conselho de Administração vai ter poder para frear um eventual aumento ou se eles vão concordar com o que diz a área técnica da Petrobras. A companhia, consultada pela CNN, não quis comentar o assunto. Sidney e Evandro. É verdade, Pedro, fez uma análise muito completa aí. Muito obrigado por sua participação.